aqui, assim, também eu vejo ao contrário, né? Também acontece as pessoas tentando ter fama, né? Que não é via internet. Então, quer dizer, é exatamente o que você está falando. Não necessariamente é a internet que faz com que a pessoa queira se mostrar. Né? Eu tinha amiguinhos na escola que adoravam se mostrar, né? Amiguinhas também, quer dizer, é normal, e que gostavam de ser famosos, e que gostavam de aparecer. Eu acho que, lógico, a internet possibilita com que você faça isso de uma forma mais fácil, né? Você tá lá no Twitter, né? Bota uma mensagem. Por exemplo, se eu sou famosa no Twitter, eu não escrevo. Tem muita né? gente. Tem muita eu gente adoraria escrever no Twitter, mas eu realmente tenho que optar. É a questão do tempo que a gente estava conversando lá fora. Eu tenho que optar se eu vou responder um e-mail, se eu vou escrever uma frase no Twitter, se eu vou ler o Twitter, se eu vou ler meus e-mails. Você deve passar por isso também, né? Naquele tempo, que meu neto falou, tem dias que, obviamente, né, se você tiver que entrar em só uma rede social que você tem 5 minutos para sair de casa, você vai fazer a sua opção de qual rede social você vai entrar. Né? E, obviamente, hoje eu opto pelos meus e-mails. Gostaria de optar pelo Twitter, por uma rede que me conectasse a mais pessoas, mas talvez porque eu sou tímida, não parece, mas eu sou muito tímida, o Twitter não seja o meu veículo de comunicação. Por isso, porque você fala com mais gente que não te conhece. Aqui eu finjo, é meio esquizofrênico, entendeu? Eu finjo que os internautas que eu falo eu conheço, né? E os que eu não conheço, eu finjo que eu conheço, então tá tudo bem. Não são... tem uma brincadeira, né, que eles fazem com o Facebook, que é assim, no Facebook você pode ter 1 milhão de amigos, mas efetivamente só tem 3, né? Você tem milhares de seguidores, mas efetivamente são 3. Então, rola muito isso, né? Eu não me rendi ao Facebook ainda, Eric, eu preciso te contar isso. Eu não me rendi. O WebDivan se rendeu esse ano ao Facebook, o WebDivan teve que se render, né? O Renato cuida do Facebook, mas eu não consegui me render no Facebook, eu tenho uma resistência. Mas tem uma coisa assim nas redes sociais que eu acho muito curioso, que assim, às vezes a pessoa ela não quer entrar ou não quer participar porque acho que não é o momento, porque não tem nada para escrever, ou então que não é o barato. E tem pessoas que é o contrário, então eu vou entrar porque eu vou colocar lá, hoje eu acordei e tá chovendo. Então assim, poxa, se tá chovendo para uma pessoa, tá chovendo para a cidade inteira. Todo mundo sabe que tá chovendo. Mas enfim, eu não tenho paciência de ler, e eu acho que assim, as pessoas falam como se estivessem falando comigo, e muitas vezes eu não li. Mas até tem um pouco disso, que é o seguinte, então, sei lá, tem pessoas que elas escrevem coisas que são fúteis, vamos dizer assim, e aí todos os seguidores vão começar a criticar isso. Poxa, por que você só escreve questões fúteis? Eu acho que antes de criticar, assim, ignora. Então assim, se isso não está acrescentando nada, não tem um conteúdo que é agradável, simplesmente ignora. De novo vem a história do Levi de que você tem que ter responsabilidade em cima do conteúdo. E não simplesmente falar, não, eu vou pegar esse conteúdo e vou criar uma tempestade num copo d'água que não vai levar a nada. Não, e tanto que virou moda, né, criar tempestades em copo d'água, porque cada um escreve o que quer, né, se eu não tenho paciência de ficar lendo, e na verdade, assim, o que eu não consigo é depois dar um feedback à altura. Então, por exemplo, como eu não abro as redes sociais, eu quase não abro as redes sociais, é melhor eu não ter, porque se você me falar assim, mas você não lembrou do meu aniversário, a Renata não lembrou do meu... mas ela não tem Face, por isso que ela não lembrou do meu aniversário. E é verdade, eu só lembro das pessoas muito íntimas. Mas às vezes nem das pessoas íntimas você lembra. Por quê? Porque isso é uma questão do ser humano. Então assim, às vezes as pessoas elas acham que elas vão ser melhores porque elas têm uma rede social, e às vezes não é o que efetivamente acontece. Eu vou ser melhor porque eu vou lembrar do aniversário de todo mundo. Às vezes você teve um problema, desde um problema técnico, você ficou sem conexão, sem internet, ou você foi viajar para um lugar que não tinha, e aí? Então você vai ser crucificado porque você não lembrou? Ou seja, aquilo que você sente pela pessoa, se for uma pessoa íntima, ela não vai mudar por conta disso. Então assim, por isso que de novo vem a questão que assim, as pessoas elas têm que refletir uma questão que é muito mais do ser humano do que essas questões que são mais superficiais. É lógico, assim, seria muito utópico se todo mundo fizesse isso, se, enfim, todas as pessoas fossem inteligentes, educadas e tudo mais. Porém, é uma possibilidade isso, a pessoa pode parar e refletir, olha o que está acontecendo, poxa, tem 1 milhão de seguidores, mas será que isso me faz feliz?
uma pessoa que faz um comentário, você é triste porque ninguém te segue. Será que você é triste por causa disso? Então, assim, tem que existir um pouco de reflexão também antes da rede social, né, que é o ser humano. E o ser humano que alimenta as redes sociais. Né? Uma coisa que eu tinha falado, né, pra você, que é o teclado aceita qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo. Então, assim, você tem que saber refletir o que você vai colocar nesse teclado. E eu acho que tem essa reflexão também de volta. Por exemplo, eu não tenho Face porque eu me sinto escrava do Face se eu tiver. Ou, por exemplo, eu fiquei umas 2 semanas, 3 semanas atrás, sem telefone, que tem internet, e sem meu computador, sem internet em casa. Então eu fiquei completamente ausente da internet. Eu fiquei mal. Não porque eu tenho visto de entrar na internet, mas porque eu sou escrava do e-mail. As pessoas se comunicam comigo por e-mail. E é muito complicado isso. Então, aí eu pensei, poxa, mas eu gosto de ser escrava do e-mail? Eu não gosto. Mas a gente, não sei, né, mas a gente vai entrando num processo, a gente já está nisso, em que realmente as pessoas se comunicam por e-mail. E aí, quando eu respondia para algumas pessoas, mas eu não te respondi porque eu estava sem internet, a pessoa não conseguia compreender o que eu estava falando. Como assim, né? Como que você não está com o teu telefone em algum lugar, ou como que você não está conectado a um computador? E eu passei 5 dias sem entrar na internet. E acontece, isso pode acontecer. Acontece. Só que como eu me sinto escrava, por quê? Você me manda um e-mail, eu não te respondo em 5 dias, você vai achar que eu não quero te responder. E não necessariamente é isso, né? Aí tem uma questão que, assim, a sociedade, ela vive uma era, né, um tempo em que se consome informação muito rápido. E isso eu acho às vezes muito complicado, porque às vezes você não responde uma mensagem em 5 dias, não é porque você não gosta da pessoa ou porque você não quer falar, porque a sua vida tem uma certa dinâmica que às vezes não permite responder isso nesse tempo. Aí eu vou fazer uma crítica, de repente, se a pessoa está vendo aí. Então, por exemplo, você lá no núcleo, a gente como acadêmicos, né, como professor universitário, às vezes vira um aluno e me escreve a seguinte questão: olha, professor, eu vou entregar um trabalho sobre a internet hoje à noite e eu precisava que você me corrigisse o texto. E antigamente eu perdia um tempo falando, olha, eu não tenho tempo hábil para fazer isso agora. Se eu tivesse mandado com 2 dias de antecedência, talvez eu pudesse até encaixar na minha agenda, né, para tentar rever esse texto. Hoje em dia eu falo, eu não vou nem responder, porque não dá, as pessoas elas não entendem essa dinâmica. E aí às vezes passa-se esse tempo e eu respondo, olha, não deu para responder, porque você também precisa entender que as pessoas têm um pouco de tempo, têm uma agenda, elas têm certas coisas que não se encaixam às vezes na sua agenda. As pessoas elas pensam que você está sempre à disposição, disponível, e às vezes não dá. Não que não seja uma opção pessoal, às vezes você está até disponível, mas naquele tempo não dá. Eu lembrei hoje, uma amiga escreveu um e-mail coletivo falando, vamos encontrar a tal hora, que a Renata eu sei que não vai, porque ela trabalha até às 10 e tal, e elas discutindo isso no e-mail. Ela também não costuma responder os e-mails, mas eu já estou avisando que muito provavelmente ela não vai. E aí eu li o e-mail, né? Aí depois tinha a resposta de outra assim, mas o que custa ela responder os e-mails? E aí elas conversaram, né, nessa coisa do e-mail. E eu dando muita risada, né? No intervalo eu lia, eu dava muita risada. Até que, sei lá, 3 horas depois eu respondi. Eu falei assim, gente, eu tô trabalhando. Elas responderam, a gente também. É verdade. É uma outra relação, né? É uma outra dinâmica. Eu não posso ligar o computador no meio do meu trabalho, fazer o quê, né? O Neto estava aqui comentando, o Google também comentou. Um beijo pra você, Google, que entrou aqui no programa, sobre essas questões de entrar nos sites, né, que o Neto tinha comentado. O vício de ser viciado, como essa é a última conversa. Peraí, que meu chat tá pulando aqui. Super dinâmica, viu, com a internet? Bem dinâmica. A apresentadora de vocês aqui. Não sei onde fui parar, mas tudo bem. Faça esse teste para saber se você está viciado na internet. O Google tá falando. Você passa mais tempo do que pensa que deveria navegando na internet? Você sente que tem problemas em limitar o seu uso?
limitado o tempo que você passa na internet, seus amigos, os familiares já reclamaram sobre o tempo, que era o que você estava falando, né, Eric? A opinião do terceiro, a visão do terceiro é muito importante. Essas perguntas, na verdade, sim, eu até conheço o pessoal que traduziu isso daí e adaptou meio pra internet, né? Às vezes eu sou meio contra, porque fica fora de contexto. Mas tem mesmo isso. Você tem que refletir se você fica muito mais tempo do que você efetivamente precisa. E se você consegue administrar bem aquele tempo, né? Às vezes tem uma questão que às vezes aparece, por exemplo, em consultório, que é o seguinte, de repente a pessoa percebe que o limite, que ela passou do limite de ficar na internet quando amanheceu. Ou seja, e aí realmente já foi tudo pro espaço, e aí já perdeu já a noite inteira. Só que no meio dessa navegação, ou no meio dessa interação, daquilo que ela estava fazendo, ela não consegue ver. Que aí vem a história de perde-se muita noção. Você geralmente está em um ambiente que é seguro e confortável, quer dizer, traz uma sensação de segurança e a pessoa acha que é confortável. Por quê? Geralmente dentro da casa, dentro do quarto, enfim, um ambiente até aconchegante, que protegido, perde-se esse tipo de parâmetro. Quanto tempo que eu tô aqui, é dia, é noite, está chovendo, não tá. Isso às vezes contribui. Então, quando a gente faz, por exemplo, a troca de e-mails com as pessoas, a gente costuma dar algumas dicas. E aí, você costuma ver o horário? Ah, não, porque eu vejo o horário do computador. Mas se a pessoa estiver num jogo, por exemplo, se esconde o relógio. Ela só vai perceber quando amanhece. Ou quando ela vê que começou a cantar uns passarinhos perto lá, porque está amanhecendo, então perdeu os parâmetros. Então, vamos colocar um reloginho. Eu acho interessante você, né, ser um macaco e comer banana, e não a banana te comer. Então, assim, você não tá afim de dormir, você tá afim de realmente fazer alguma coisa, não quer ver TV, vai pra internet, né? Explora isso, que é gostoso, você vê uma coisa interessante. Aí eu vou e pego minhas anotações digitais, eu preciso ver isso na internet, eu preciso ver aquilo, eu vou lembrando e vou anotando para esses momentos. Não tenho nada pra fazer, que legal, eu posso ir pra internet, que bom, né? Já fiz tudo, já saí, já fui comer fora, já me diverti, né? Momento internet, né? Ah, não tô afim de dormir, ah, que bom, vou na internet. Então usa a seu favor, não contra você. Mas isso requer sempre uma disciplina. Você saber a hora de ligar e desligar. Não que, né, muitas vezes eu não fique 1 hora a mais ou 2 a mais do que eu queria, claro que sim. Mas você tem que pôr um limite, até porque causa um pouco de insônia, né? A luz do computador. E às vezes começa a criar muitas conexões, a pessoa começa a pensar. A história do hiperlink, né? Vai pensando que junta num outro assunto, ou seja, além a história tem que ter disciplina, tem que ter foco, que é muito difícil ter foco, que é muito fácil perder esse foco, você tem milhares de estímulos. E a pessoa tem que saber, de novo, a história da responsabilidade. Você quer ficar a noite inteira? Tudo bem, mas saiba que isso tem um certo custo. Tem um preço. O Neto, muito bom, ele fala assim, e aquele momento em que você encara fixamente seu monitor, pois não tem mais a mínima ideia do que você está fazendo na internet. Também tem isso, caderno de anotações, ou anota no celular, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, sei que muitas coisas surgem no momento que você está navegando, mas anota, eu sempre tenho que ver na internet, por causa disso, anota. Tem uma dica que eu costumo dar, que é o seguinte, sai da frente do computador, você vai lembrar, se realmente você foi com uma proposta, e aí de repente foi na história do hiperlink, né, e chegou num lugar em que você não era isso, e eu esqueci o que eu vou fazer. Levanta, vai dar uma volta, vai tomar uma água, com certeza você vai lembrar. Com certeza. Você vai falar, não, olha só, eu preciso voltar pra lá. Preciso voltar agora pra lá. Certamente vai lembrar.